Irmãos, sempre é um motivo de alegria poder estar aqui com os irmãos. Desde sexta-feira estamos, como disse o pastor Milton, aqui com uma igreja e trabalhamos sexta e sábado com jovens, e hoje pela manhã e à noite aqui com a igreja toda. É muito bom sempre voltar aqui, fazer um tempo que eu não vinha, e poder ver a igreja crescendo, não apenas em número, mas ver a igreja crescendo mesmo num conhecimento, na disposição. Hoje eu não tive cuidado de contar, mas desde as 4:30 da tarde um grupo de homens aqui estudando a confissão de fé, algo que me impressionou muito. Eu quero louvar a Deus por isso e rogar a Deus que os irmãos sejam cada vez mais empenhados nesse trabalho, porque o conhecimento da verdade é que vai certamente produzir uma igreja firme, não é, dedicada ao Senhor, que busca com sinceridade fazer aquilo que agrada a Deus. Deus abençoe essa igreja, continue derramando graça sobre cada um dos irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. A partir do verso 1 diz assim a palavra de Deus: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era o mesmo que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele.
pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Amém. Vamos à presença de Deus, irmãos, em oração mais uma vez. Senhor nosso, quando ouvimos a Tua palavra, lemos o Teu Evangelho, as riquezas e insondáveis riquezas que estão no Teu Evangelho, certamente precisam ser desvelados e descobertos, e não somos capazes, ó Deus, de cavarmos tão fundo, não somos capazes, ó Deus, de penetrar a profundidade da Tua revelação, se Teu Espírito não desvendar os nossos olhos. Então, Senhor nosso, quando nos propomos pregar o Evangelho de Cristo, nós clamamos ao Senhor, desvenda, Senhor, os nossos olhos, ó Espírito Santo de Deus, desvenda os nossos olhos, para podermos contemplar as maravilhas do Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O Evangelho de João, irmãos, ele tem por si só a riqueza de ser um Evangelho que, no fim dele, ele nos concede um guia que nos permite compreendê-lo completamente. Quando, por exemplo, você chega no capítulo 20 do Evangelho de João, por favor, abra sua Bíblia comigo. Nos 2 últimos versos do capítulo 20, verso 30 e 31, diz assim o texto: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a narrativa, ela tem um propósito muito claro, não é? As histórias foram selecionadas, foram registradas para esse fim, para que eles creiam que Jesus é o Cristo, e crendo, tenham a vida eterna. Nesse sentido, toda a narrativa do Evangelho de João, ela tem um propósito muito claro, é estabelecer esse princípio. Ora, isso é claro porque no caminho até chegar ao fim do Evangelho, essas verdades são anunciadas com muita clareza. Por exemplo, se você voltar lá para o texto do capítulo 11 comigo, por favor, no mesmo capítulo 11 do Evangelho de João, você vai encontrar nas palavras de Marta
exatamente essa expressão, não é? Como o Evangelho termina, ele também começa dessa forma. Quando Jesus Cristo pergunta a Marta se ela cria no Evangelho, não é? E essas são as palavras dela. Estava exatamente aqui, a partir do verso 21 em diante, quando Marta entra na narrativa. No verso 23 ele diz: declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. No 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você percebe a declaração de João, é esse o propósito. Então, essa história também tem um propósito muito claro, é descrever Jesus como sendo o Filho de Deus, que tem todo o poder e autoridade, e quem crer nele tem a vida eterna. Essa é a intenção dessa narrativa, como todo o Evangelho de João caminha para esse fim. O grande ponto específico dessa narrativa aqui diz respeito categoricamente ao caráter da ressurreição. Jesus Cristo concede alguns sinais no Evangelho. Ora, no Evangelho de João não conta muitos milagres feitos por Cristo. Algum momento, por exemplo, no final do capítulo 2, João vai dizer que Cristo fez muitos sinais e prodígios. Mas esses muitos aqui não são detalhados. Mas ele conta alguns. Primeiro ele conta, o primeiro milagre da narrativa é a água em vinho. Primeiro milagre de João, a água sendo transformada em vinho. E essa água sendo transformada em vinho, se você lembrar no capítulo 2 da narrativa, quando a narrativa é contada, eles entram no casamento e é descrito que havia algumas talhas na entrada usada para purificação. E ali, depois de servir vinho, falta o vinho, e Jesus manda encher aquelas talhas de água e transforma a água em vinho. E o que o texto termina essa sessão dizendo, essa expressão muito clara no texto, que sempre os donos da festa, os que dão uma festa, eles servem o vinho melhor no início e depois eles servem o que não é tão bom no final. Vocês estão fazendo diferente. O melhor é o último vinho, a água em vinho. A narrativa de João então passa a mostrar que esse é o desvelar do Evangelho, onde ele mostra todas as imagens do Antigo Testamento apontando para Cristo. Quando na mesma sequência, Jesus entra no templo no capítulo 2 e purifica o templo daqueles vendedores, e ele olha para o templo e diz: esse templo será destruído e ao terceiro dia será reerguido. Ele estava mais uma vez transformando água em vinho, mostrando que o templo tinha um papel importante, mas ele apontava para ele que era a verdade de todo o Antigo Testamento, Cristo Jesus, para onde apontava a obra da redenção, o grande Redentor. E você vai encontrar posteriormente, no mesmo capítulo, no capítulo 3 do Evangelho de João, Nicodemos se encontrando com Cristo no cair da noite. E na sequência, quando Jesus fala com Nicodemos, logo depois vem um texto mais conhecido de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas o versículo imediatamente ante ao verso 16 de João 3, o verso 15, ele conta que assim como no Antigo Testamento foi necessário ser levantado uma serpente de bronze, assim importa que Cristo seja levantado para que todo aquele que olhe para ele seja salvo. Água em vinho. Mas que contexto é esse? Lembra lá de Números, quando as serpentes saem e picam aqueles homens e todas as pessoas de Israel, e muitos morrem, mas aí é levantado uma serpente, aquele que olha é curado. Jesus disse a Nicodemos no início do capítulo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você está morto nos seus pecados.
Como eu posso ser salvo? Olha para o Cristo crucificado e você vai ser salvo. Você vai ter vida. Todo aquele que foi picado está morto, mas se você olhar para Cristo, você é salvo. João caminha nessa direção e no capítulo 4, ele continua trocando água por vinho. No capítulo 4, ele se encontra com a mulher samaritana, e o discurso é água, fala de água mesmo. E ali naquele contexto, Jesus pede água para aquela mulher. E ele diz: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água a mim e eu te daria água da vida, e você nunca mais teria sede. Você nunca mais teria sede. A mulher disse: Senhor, Jacó, os nossos pais beberam desse poço, de onde você vai tirar a água? A água que eu te der, a água que você bebe do poço de Jacó, você tem de volta aqui para beber. A água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aquilo era água. Jesus está dizendo: agora eu vou te mostrar o vinho. O melhor é esse aqui. Todo o Evangelho de João caminha nessa direção. Ele vai nesse foco específico, para que lá no capítulo 20 ele diga: é para esse fim que tudo isso foi registrado, para que vocês saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e se você crê nele, você tem a vida eterna. Você não tem de crer no templo, você não tem de crer no poço de Jacó. Tudo isso apontava para Cristo. Se você não crer nele, você não tem a vida eterna. Então, essa história, ela é uma história que é como João descreve os milagres de Cristo nessa ordem. E ele, num dado momento, ele vai primeiramente descrever a cura de um coxo. Depois ele vai curar um cego de nascença. E depois ele vai ressuscitar um morto, no caso Lázaro, no capítulo 11. Exatamente especificando o que o Antigo Testamento fala, que as promessas sobre aquele que viria, eles viriam tais coisas: os coxos andariam, os cegos iriam ver e os mortos ressuscitariam, para que ficasse claro que era ele o Messias. Mas mais do que isso, era para que ficasse claro que por meio desses sinais ele estava apontando para algo ainda mais glorioso. A ressurreição de Lázaro tipificava a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição e a nossa conversão. No capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus Cristo diz o seguinte, as palavras de Cristo são essas: vai chegar o tempo que eles vão ouvir a voz do Senhor, e eles se levantarão do túmulo, eles crerão no Evangelho. Ele descreve por meio da conversão, eles vão ouvir a voz do Senhor e vão levantar da morte. Agora ele vai mostrar por meio de um sinal muito claro o que ele vai fazer com Lázaro. É a declaração exata do poder dele sobre a morte e da vitória dele sobre esse terrível inimigo, a morte. E ele veio libertar o seu povo da escravidão. João entrelaça muitos conceitos, e aqui não é necessariamente a minha intenção, mas eu quero apenas mostrar para que a gente entenda bem o que o capítulo 11 vai nos ensinar. É que João vai mostrar, por outro lado, que Jesus Cristo também é o profeta. Quando no capítulo 1 diz que ele é Deus, ele estava com Deus e é Deus. No verso 14 do capítulo 1 diz: e o verbo se fez carne. E no verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, senão o Deus unigênito que está no seio do Pai. Ele é quem o revelou. Isto é, Cristo é quem revela o Pai. E aí pergunta no mesmo capítulo para João: quem és tu? João Batista responde:
Lembrando que o autor do Evangelho é João, o evangelista. Agora eu me refiro a João Batista, no capítulo 1. João Batista então responde à pergunta: quem és tu? Ele diz, e a resposta é fantástica. Ele poderia dizer: eu sou fulano, vim de tal lugar. Ele diz: eu não sou o Cristo. Quem és tu, João? Eu não sou Cristo. Eu não sou o Redentor. Aí eles perguntam: és tu o profeta? Ele disse: não, eu não sou o profeta. Perceba, João era profeta, mas ele pergunta se ele era o profeta. Ele diz: eu não sou o profeta. Interessante que a mulher samaritana vai dizer: vejo que tu és profeta. Há um descortinar na Escritura que mostra Jesus Cristo categoricamente sendo desvelado na sua plena obra de redenção. Tu és profeta. É o Senhor que nos ensina. Esse Jesus Cristo, então, é aquele que vai agora, por meio da ressurreição, apontar para a glória da sua ressurreição. Um exemplo de uma ação da obra de Cristo que mostra algo mais glorioso do que alguém levantar da morte, é o fato dele ressuscitar. Por que isso é tão importante, irmãos? E aqui eu digo isso porque a ressurreição de Lázaro é um tipo, porque logo Lázaro morre de novo. Ele não ressuscita para a eternidade. Essa é a diferença do tipo, dos exemplos. Cristo é o primeiro a ressuscitar para a eternidade. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos se estivermos unidos a Ele pelo Espírito Santo. Mas a história do capítulo 11, ela começa com uma história do dia a dia, de uma família que perde um ente querido. E alguém que perde um ente querido, veja na sequência do verso 1 em diante, não é? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era o mesmo que ungiu com bálsamo o Senhor. Acontece, ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Uma história que começa com a realidade do dia a dia, do sofrimento diário nosso. Senhor Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. É assim que nós chegamos diante do Senhor no nosso sofrimento. Senhor, a minha esposa, a quem tu amas, está enferma. Na minha oração eu digo: Senhor, o meu irmão em Cristo que está sofrendo, a quem tu amas, ele está enfermo. Veja como não é incompatível o amor com doença. Aquele que ama não é aquele que nunca deixa adoecer. Aquele que ama é aquele que morre pelos seus pecados e ressuscita para a tua salvação. Aquele a quem tu amas está enfermo. Às vezes nós nos sentimos assim, nas nossas fragilidades, nas nossas necessidades. Nós pensamos: Deus não me ama. Paulo disse, escrevendo aos Romanos: nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem fome, nem angústia, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. Na sequência do texto, e é importante a sequência, porque ao receber a notícia, verso 4,
ao receber a notícia, diz Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E essa é a razão da vida, irmãos. Se não vivermos para a glória de Deus, você entende? A lógica é: por que é para a glória de Deus? Porque Ele, Jesus, vai ser mais glorificado na morte de Lázaro do que na cura da sua enfermidade. Jesus vai ser mais glorificado na ressurreição dele do que na cura dele. E às vezes nós pensamos, e é interessante que João tem essa tônica, não é? Não cabe aqui ver isso em todo o texto, mas você pode depois dar uma lida no Evangelho de João com mais detalhe. Há uma tônica em João que Jesus diz assim: se você crê em mim, no último dia eu te ressuscitarei. Ora, Jesus poderia dizer: se você crê em mim, eu vou te salvar, eu vou te dar isso, daquilo. É o fim, eu vou ressuscitar você. Não há nada mais precioso do que saber, porque a morte pode me levar, ou a doença me leva para a morte, o acidente me leva para a morte, mas o Evangelho de Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, me tira da morte. Ele será mais glorificado na ressurreição de Lázaro do que na cura da sua enfermidade. Que adianta, irmãos, a cura ou a ressurreição de Lázaro naquele momento? Lázaro volta a morrer depois, mas a ressurreição dele que está sendo tipificada aqui, essa ressurreição, ninguém mais pode nos destruir, sabendo que nós ressuscitaremos com ele no último dia. Na sequência do texto, ainda o texto diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Que texto interessante. Amava Jesus aos três. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aquele a quem tu amas está enfermo. Aí você ora para o Senhor: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Ele demora 2 dias para ir ao socorro dele. Nem a enfermidade significa ausência de amor, nem a demora em responder o meu pedido significa ausência de amor, porque o que Ele vai prover para você, ninguém pode tirar. Jesus vai dizer no Evangelho, exatamente isso. O tesouro que o ladrão pode roubar e a traça pode corroer. Acumule tesouro nos céus. Dois dias até ele chegar lá. A sequência do texto diz, no verso 5, e aí vem, veja a expressão do amor de Cristo. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Judeia era o lugar onde Jesus iria. Os discípulos tentaram impedi-lo. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Veja o amor. Imagina o Deus eterno na sua glória. Como o verso 1 do capítulo 1 de João descreve, ele estava com Deus, ele era Deus. A igreja estava enferma, a igreja morreu, estava sepultada, cheirava mal. E aqui o mundo odiava.
Satanás o odiava, o odeia. O homem caído o odiava. Mas você vai descer ali, eles querem te matar. Mas esse é o amor dele. Eu vou tirá-lo da morte, destruindo todos os meus inimigos. Certa vez um teólogo do século XVII disse que, por várias razões, a obra da redenção é maior que a obra da criação. E da redenção porque é maior, ele pergunta. Porque na obra da criação não havia inimizade contra Deus. Não havia oposição a Ele. A da redenção, o diabo, o mundo, corações endurecidos. E Ele vem e refaz o mundo pelo poder da sua palavra. Senhor, o Senhor vai voltar lá na Judéia. Esses homens querem te matar. Eu vim para isso. O próprio Pedro certa vez disse a Jesus, depois de Cristo dizer: eu vou a Jerusalém e lá eu vou padecer, sofrer, morrer, serei sepultado e ao terceiro dia ressuscitarei dentre os mortos. Jesus dizendo isso, ouviu de Pedro o seguinte: Pedro falou: Jesus, tem piedade de ti mesmo, não faça isso. Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Você quer viver. Aquele que perder a sua vida vai ganhá-la. Aquele que ganhar a sua vida vai perdê-la. E Jesus disse: esse é o propósito. Eu vim para dar a minha vida por resgate de muitos. E Cristo vem ao encontro de Lázaro. Verso 13. Não, desculpa, no verso 9 ele diz ainda: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E aqui uma discussão interessante, para que fique claro que não... Veja, se alguém tentar dizer que Cristo não ressuscitou Lázaro, João deixa claro o que Lázaro fez. Ora, Jesus demorou 2 dias. Quando ele chega, 4 dias da sua morte se passaram. E veja que a irmã vai dizer: ele já cheira mal. Então não há dúvida que ele não está falando do descanso do sono, ele está falando da morte. Ele morreu. E ele já começou a entrar em estado de putrefação. Um dia eu, conversando com um policial militar que estava voltando à igreja, sendo restaurado, eu estava sentado com ele num determinado lugar, e eu estava evangelizando e conversando sobre a igreja e Cristo com ele. E eu lembro dele dizer o seguinte: uma das coisas que eu mais me maravilho nas escrituras, pastor, é o texto de Lázaro. Por quê? Ele disse: porque como policial eu já vi um homem 4 dias morto, e eu sei do que eu estou falando. Marta disse: ele cheira mal. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
Interessante que Maria vai dizer a mesma coisa. Mas Jesus vai tratá-las distintamente. Que sabedoria do pastor. Nem todo mundo que diz a mesma coisa é tratado da mesma forma. Marta foi tratada no fundamento da sua fé. Maria, Jesus trouxe esperança para ela. Nem sempre nós tratamos as pessoas que nos falam a mesma coisa. Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vê no coração dela algum tipo de incredulidade. Então Jesus pergunta, mas ela diz ainda: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Coisa interessante. Marta tinha um conhecimento teológico. Lembra de Lucas, quando Jesus entra na casa deles, Marta, Maria e Lázaro, e lá Marta diz assim: Senhor, o Senhor não se importa que Maria esteja aí sentada aos teus pés, enquanto eu estou trabalhando sozinha, eu estou servindo e ela está aí aos teus pés. Jesus disse: Marta, Marta, andas ocupada, preocupada, ansiosa por muitas coisas. Aquieta o teu coração, Marta. E ela ouviu o que Jesus estava ensinando a Maria, e ela aprendeu a doutrina da ressurreição. E ela soube falar uma classe de catecúmenos. Na hora de ser ouvida por um conselho, Marta jamais seria questionada. Quando ela disse: você acredita nisso? Eu creio na ressurreição no último dia. Veja que fé extraordinária. Esse é um problema muito grave nos nossos dias. Nós articulamos a nossa doutrina muito bem, mas às vezes estamos mortos. Nós sabemos muito bem do que estamos falando em muitos temas e muitos assuntos, mas não poucas vezes estamos mortos. Eu gosto de estudar para debater com as pessoas e saber. Ele vai ressuscitar, Marta disse. Eu sei, Senhor, no último dia. Ela cria na ressurreição. Olha, esse é o credo apostólico. Ela cria no credo como estava posto. Jesus não se satisfez com a resposta dela. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, essa é a expressão de Cristo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí Jesus diz: creis isto? Marta, eu não estou te perguntando se você crê na doutrina da ressurreição. Eu estou perguntando se você crê que eu sou a ressurreição e a vida. Que se você não crê em mim, mesmo que você creia na doutrina, você não ressuscitará no último dia para viver na eternidade comigo. Eu posso crer em toda a doutrina da justificação, santificação, da doutrina da regeneração. Eu posso articular essa doutrina de ponta a ponta, falar dela sem ninguém imaginar que eu não creia nela. Só tem um detalhe: Paulo disse lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no último verso do capítulo 1, ele diz assim: porque Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça, santificação, sabedoria e redenção.
Você pode crer na doutrina da justificação. Se você não tem Cristo, você não é justificado. Você pode crer na doutrina da santificação. Se você não tem Cristo, você não é santificado. Você pode crer na doutrina da regeneração. Se você não tem Cristo, você nunca foi regenerado. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, você crê nisto? Eu não estou perguntando se você crê na doutrina da ressurreição. Eu quero saber se você crê que eu sou a ressurreição. Se você crê em mim, você tem a vida. É o fruto desse conhecimento. Irmãos, quantos de nós, quantos estão enganados na igreja, mortos espiritualmente, intelectualmente capazes de raciocinar, de escrever a doutrina e falar sobre elas. Como eu preciso vasculhar meu coração todo dia. Em que eu confio, Senhor? O meu conhecimento é igual à justiça? A minha liturgia perfeita, organizada, é igual à justiça? O que é isso para mim? A justiça que me salva é somente de Cristo. Nenhuma outra tem peso na minha redenção. Marta, Maria, Antônia, João, Paulo, Manuel, você crê na ressurreição do último dia, mas eu te pergunto, você crê que Cristo é a ressurreição e a vida? Porque se você crê, você tem a vida eterna. Porque quem está unido a Cristo tem todos os benefícios de Cristo. Fora de Cristo, nenhum benefício de Cristo. Sequência do texto continua. Marta diz: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E aí, aqui está o fundamento. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. João começa: no princípio era o Verbo era Deus. No verso 14, o Verbo veio ao mundo e o Verbo se fez carne. Eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O resumo do Evangelho é extraordinário, porque se você, Romanos no capítulo 1, sem desmarcar João, em Romanos no capítulo 1, verso de 1 a 4, Paulo vai conceituar o Evangelho. Ele conceitua o Evangelho assim: no primeiro verso ele diz, o Evangelho de Deus. No verso 2 ele fala, pregado pelos profetas desde antigamente, isto é, anunciado desde o Antigo Testamento. No verso 3 ele diz que trata acerca do Filho de Deus, que segundo a carne é da descendência de Davi, ele é Deus que se torna homem. Aí no verso 4, e declarado e proclamado Filho de Deus com poder na ressurreição dos mortos. Filho de Deus com poder. Ele é Filho de Deus quando ele é batizado. João Batista diz, ele ouve a voz do céu que diz: esse é meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Mas ele é proclamado com poder Filho de Deus na ressurreição. Você lembra quando ele ressurge dentre os mortos?
E depois no capítulo 14 e 16 de João, ele fala da necessidade da vinda do Espírito Santo, porque se ele não for, o Espírito não vem, e se o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado. E aí Pedro, diante de uma multidão, prega assim o seguinte evangelho: esse Jesus que vocês mataram, que Deus o ressuscitou, e ele fez dele Senhor e Deus, Senhor, ele fez dele Senhor, esse Jesus. Aí os judeus ficam constrangidos e compungidos de coração e perguntam: e agora o que faremos? Pedro diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo. Ele foi proclamado com poder na ressurreição. Pedro pregou essa simplicidade que eu falei aqui, no poder do Espírito Santo. 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Acontece que Jesus ainda tinha que falar e tratar com Maria, e ele não vai sair antes de tratar com Lázaro, obviamente, mas ele agora tem que tratar com Maria. E veja, por favor, na sequência do texto, irmãos, como o texto caminha. Ele diz assim, verso 28: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, ela diz a mesma coisa e Jesus diz a ela, e ela diz assim, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Que coisa extraordinária. A nossa confissão fala que Deus não tem paixões. Significa que Ele não tem sentimentos. Ele se compadece dos seus. Ele chorou. O Espírito se agitou dentro dele. Lázaro, a quem eu amo, está morto. Os meus eleitos estão mortos. Aquele que o Pai amou antes da fundação do mundo, aqueles estão mortos. E ele chega diante dessa realidade, como Ezequiel no vale de ossos secos. Acaso esses ossos poderão reviver? Jesus chora, e o texto diz assim: perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Por que essa ênfase de João no agitar-se do espírito, no comover-se, no choro? Disseram: veja como ele o amava. Verso 28, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Veja o verso 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Você tem compaixão e amor por aqueles que o Pai lhe deu, mas você tem também aqui a aproximação do inimigo.
A imagem e a linguagem, o texto grego aqui é uma imagem bem interessante. A palavra usada aqui e dá um significado bem interessante. É mais ou menos assim, irmãos. É como um cavalo que cheira a guerra. Quando ele está preparado para a batalha e ouve o grito de avançar, e eles então começam a fazer assim com o nariz, com as suas narinas. O texto está dizendo, Jesus se agita dentro de si, como um cavalo que parte para a guerra, ao ver aquele a que ele amava morto, e quem o prendia era a morte. Agita-se a sua alma, e ele parte para cima e diz, tira a pedra, e ele olha para dentro do sepulcro e diz, Lázaro, sai para fora. E naquele momento, entenda isso, é a sua vitória sobre a morte. O seu inimigo foi destruído, tipificado ali. A morte foi derrotada. Lázaro, sai para fora. A Escritura diz que ele estava cheio de ataduras. Ele ouve a voz do Senhor e sai. Ele ouve a voz do Senhor e sai. Como no capítulo 5 de João, aquele que ouvia a voz de Deus ressuscitará, porque essa é a linguagem da salvação. Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, eles escutam a voz do Senhor e saem do sepulcro. Mas aqui significa também a morte de Cristo, quando ele vence a morte ao terceiro dia. Mas significa também a nossa ressurreição corpórea. Naquele dia, irmãos, seus entes queridos que já descansam no Senhor, nós que provavelmente antes dele voltar também seremos conduzidos ao sepulcro. Nós repousamos o corpo ali e partimos para a glória com o Senhor, e o nosso corpo em Cristo descansa, esperando o dia da ressurreição, quando ele virá dos céus e dirá assim: Antônio, sai para fora. Mar, dê os meus mortos de volta. Montanhas, devolvam aqueles que me pertencem. Pelo nome, ele nos chamará um por um, e sairemos do sepulcro e viveremos com ele por toda a eternidade. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Por isso ele disse: se você crê em mim, você tem a vida eterna. A esperança de Marta e Maria, elas são espetaculares, irmãos. Porque na ressurreição Cristo trata com seus próprios com o pecado daqueles que Ele ama. Você lembra bem da narrativa que eu falei, me referi em Lucas, quando Marta reclama com Jesus dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que se você for para o Evangelho de Lucas, você vai ver, eu estou aqui, porque ela não está nem aí para o que eu estou fazendo, eu. Normalmente assim, vamos fazer as coisas na igreja porque sozinho ninguém me ajuda.
ninguém me ama, ninguém me quer bem. Aí o capítulo 12, depois dessa narrativa, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa, com ele à mesa. Marta servia. Ela não reclamava mais. A ressurreição, a doutrina da ressurreição colocou a esperança certa no coração dela. Agora ela serve, sem dizer eu. Agora ela está pronta para morrer. Agora ela está pronta para servir. Agora ela está pronta para se entregar. Esse é o poder da ressurreição. Foi isso que aconteceu com Pedro no capítulo 21, quando ele se encontra com Jesus depois da ressurreição. Se você olhar o texto do capítulo 21, você vai perceber isso. Jesus ressuscita dentre os mortos, e Pedro, que tinha negado a Cristo, os apóstolos, os discípulos apavorados, com medo. E o texto diz no capítulo 21 que Pedro, que era ainda líder deles, disse: vamos pescar. O texto diz isso. Pedro diz: vamos pescar. Ele ainda guiava aqueles homens, e eles vão pescar. E voltam exatamente para onde tudo começou, quando Cristo chega diante deles, ali, quando eles estão pescando, e diz: sigam-me, venham após mim. E eles deixam tudo e seguem. O pecado vem, engana e destrói eles. E Jesus volta depois de ressurreto, e eles estão ali de novo, pescando, envergonhados, com medo. Não que pescar é pecado, mas Jesus disse: eu vou fazer vocês pescadores de homem. E aí Pedro ouve, Jesus chega perto, na beira do mar, eles estão próximos do mar pescando, e Jesus chama e diz: jogue a rede para o outro lado. João reconheceu e disse: essa é a voz do nosso mestre. O texto descreve que Pedro estava nu, entenda nu aí, ele tinha tirado a roupa e estava apenas com a roupa necessária, porque ao pescar ele se molhava. E quando eles lançam a rede, 153 gigantes, grandes peixes são trazidos. O texto diz que eles passaram a noite pescando e nada pegaram. Jesus disse: joga a rede para o outro lado. Começaram a aprender que eles não iam conseguir nada se não fizesse o que próprio Deus ordenasse. Mesmo a experiência deles em pescar, eles não poderiam conquistar nada se não fizesse o que Cristo ordenava. O Senhor da igreja chega e diz: agora, você, como cabeça, vocês vão seguir a minha vontade, jogue a rede desse lado. Com todo o meu conhecimento, eu dependo dele, com todos os meus estudos. Se ele não mandar, eu não vou fazer. Se ele não for, eu não chegarei. E aí Pedro, quando sabe que é Cristo, faz algo extraordinário, veste a roupa e pula na água. Estranho para mim isso. Ele está lá para não se molhar. Quando ele sabe é Cristo, aí vem a culpa, o seu pecado, ele vai se encontrar com Cristo. Ele se veste e corre aí para ele. O Cristo ressurreto põe as mãos nos ombros de Pedro e diz: Pedro, tu me amas?
Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai, não vai e joga a rede do outro lado, vai e pastoreia o meu rebanho. O Cristo ressurreto restaura o ministério de um homem que negou a Cristo. Se você crê em mim, você tem a vida eterna. Transformou Marta numa serva. E transformou Pedro num pastor de rebanho. Você crê nisso? Ele tem poder para transformar você também. Porque Ele venceu a morte, o pecado e o diabo. Teu casamento está uma tragédia, a sua vida está uma tragédia, seus filhos estão rebeldes, e você se sente um lixo. Sinta-se abraçado por Cristo hoje, que perguntou para Marta: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Se você crê em mim, você tem a vida eterna. Ele tem poder para mudar a nossa sorte, porque Ele venceu a morte. E Ele nos livrou da morte. Ora, irmãos em Cristo, talvez a sua angústia seja variada. Enfermidade que te faz pensar que Ele não te ama. Lázaro, a quem Ele ama, estava doente. Talvez a tua oração insistente que ainda Deus não respondeu segundo o que você gostaria. Talvez você pense: Ele não me ama. Depois que ele soube que Lázaro estava doente, ele passou 2 dias para ir ter com ele, porque ele o amava. Mas ele amava mais ainda a glória de Deus. O que é que você ama? Se o Senhor está te permitindo passar por isso, viva isso para a glória dEle. É para a tua glória, Senhor. Se não vivermos para a tua glória, não adianta vivermos. Não adianta viver. Não há sentido viver se não for para a glória de Deus. Ele te vetou, Ele te cortou, Ele te impediu, Ele não te deu. É para a glória dEle. É para a glória, viva para a glória dEle. Porque Ele não veio para a Judéia simplesmente. Ele veio para um vale de ossos secos, onde nós estávamos. E Ele venceu a morte e nos deu a vida eterna. O que mais você precisa? O que exatamente te falta? Uma casa? Ele disse: eu vou preparar uma casa, para que onde eu esteja, estejais vós também. Teu pai te abandonou. Ele diz: ainda que a mãe que amamenta deixe o seu filho, jamais eu me esquecerei de ti. Falta pão sobre tua mesa. Lembre-se,
pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se não tem pão sobre a mesa, lembre-se de que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque Ele venceu a morte, a nossa alma é plena, mesmo nos faltando tantas coisas nessa vida. Por isso Paulo diz, e aqui eu encerro: nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem fome, nem angústia, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.